Hoje em nosso especial filmes eu vou falar com vocês sobre o Margin Call, um filme extremamente relacionado com o mercado financeiro. E assim como a maioria dos mercados relacionados ao mercado financeiro, nenhum deles fala nada de bom sobre alguns atos, alguns caras irresponsáveis que nós tivemos aí na história, né, do mercado financeiro, das finanças. Então, o Margin Call, gente, ele fala das operações que foram realizadas por um banco, né, que emitiu os primeiros, né, aqueles primeiros CDOs, o que nós vamos colocar assim como se fosse o nosso CDB aqui do Brasil, a nossa LCI, a LCA, começou a emitir os primeiros títulos, né, as primeiras rendas fixas com segurança zero, que eles chamavam de lixo, de garbage, que não prestava, não tinham valor algum de mercado. Market capitalization of this entire company. First, be smarter or cheat. I can tell you that people are going to say some very nasty things about what we do here today. O filme Margin Call, gente, ele fala basicamente dos momentos que antecederam a principal crise subprime, a crise subprime de 2008, a crise dos imóveis, né, nos Estados Unidos, que impactou a bolsa americana. Foram quedas de mais de 30%, 40% nos principais índices e principalmente muito prejuízo, muita gente perdendo o seu lar, os seus imóveis, muita gente perdendo o dinheiro investido, né? Isso gerou um efeito em cascata que afetou até o Brasil. Se recuperou logo em seguida, porém foi bem dramático toda a queda. Começou em 2007, porém o restante do mundo foi sentir basicamente as consequências dessa crise, desse ato irresponsável por instituições financeiras, por bancos. O pessoal foi sentir isso aí em 2008. Foi basicamente do meio do mês de março, mais ou menos, fevereiro, começou a tendência de baixa e foi até o finalzinho do ano, novembro, dezembro de 2009, nossa bolsa já estava se recuperando. Mas, volto a repetir, foi um acontecimento de curto prazo muito dramático e forte. E como é que isso aconteceu, Luiz? É basicamente de uma maneira bem hollywoodiana, vamos dizer assim, que alguns participantes, alguns banqueiros, agiram da maneira mais irresponsável que você imaginar. Eles descobriram que algumas práticas realizadas anteriormente, com os empréstimos que eram feitos para a pessoa física comprar o seu imóvel, a casa própria, estava tendo um nível de risco muito alto, porque a filtragem com relação a essas solicitações eram bem mal feitas, na verdade era feita de qualquer jeito. Existem outros filmes que explicam como que isso estava sendo feito. Um deles é o filme da Grande Aposta. Gente, não tinha nenhum tipo de filtro, tá? Eles pegavam qualquer um que não tivesse uma renda estável, uma renda consistente, um emprego fixo, não tinha nenhuma análise de risco desse tipo. E já fornecia crédito para compra da casa própria, financiar em 30, 40, 50 anos. Tinha gente que tinha mais de 1, 2, 3, 4 imóveis financiados a juros variável, uma taxa de juros na tabela variável, que era uma loucura. Quem que financia imóvel achando que vai alugar e todo mundo comprando imóvel financiado para alugar, até que chegou um momento que não tinha mais ninguém para alugar e ninguém para comprar também. Então foi isso aí que gerou o gatilho que deu início à principal crise subprime. Legal, Luiz. O fato relevante que levou ali ao gatilho da crise subprime e o que gerou, né, todo esse acúmulo de investimentos, né, porque quem financiou o imóvel foi quem investiu. E quem se propôs a pagar os juros daquele financiamento, na verdade, não tinha capacidade de fazer. Qual que foi o principal problema? Filtro. Quem deveria filtrar, que foram os bancos, os banqueiros na época, não queriam fazer filtro algum. Só queriam vender financiamento para todo mundo, Estados Unidos inteiro, sem filtrar ninguém. Ganhar comissão, dane-se quem tinha que receber, dane-se quem tinha que pagar também, para eles não estavam nem aí com nada. E qual foi a consequência? Logo descobriram que o nível de exposição de risco deles era maior que o próprio valor da empresa. Então, o que isso quer dizer? Se existia lá, se o banco tivesse um valor de mercado de 100 bilhões, a exposição deles em valores que eles pegaram emprestado do cliente final, lá do investidor, você investidor, para emprestar lá pro cara comprar o imóvel dele, já tinha passado de 300, 400, 500 bilhões, gente. Então, meu Deus.
eram valores altíssimos, enormes. Então, quando eles perceberam que isso tinha acontecido, eles sabiam que uma hora isso vai implodir. E se implodir, é um efeito em cascata logo em seguida. Se um investidor não consegue, uma pessoa que financiou um imóvel não consegue pagar a sua hipoteca, depois surge o segundo, o terceiro, quarto, quinto. Quando esse número começa a chegar na casa de centenas, o nível de risco daquelas... Vamos utilizar um exemplo como se fosse a LCI nossa aqui, tá? O LCI, eu falei LCA, mas eu falei errado. A LCI, o CRI, ela começa a perder valor de mercado no mercado secundário. Por aí você já vê que o que está acontecendo. Em segundo, as notas de rating, as agências de rating começam a reavaliar aquela LCI, aquele CRI, aquela renda fixa que está financiando o mercado imobiliário. Em terceiro, depois, o pessoal começa a avaliar a liquidez, né? Se realmente tem liquidez, se a gente é interessado. E quando não tem interesse algum pela compra daquelas LCIs, daqueles CRIs, só como exemplo, né, gente? Aqueles fundos imobiliários, por exemplo, aí sim a crise acontece e os preços despencam. Porque vão pegar todos, não vão pegar só aqueles, vão pegar todos aqueles títulos parecidos ou que foram emitidos por aquele banco, por aquela instituição e vão perder valor de mercado. Detalhe, as principais bolsas utilizavam, assim como o Brasil usa CDB e Tesouro Direto como margem de garantia, nos Estados Unidos a bolsa também utilizava como margem de garantia esses mesmos títulos de renda fixa como garantia para o investidor, por exemplo, operar no mercado futuro. Então, foi um efeito em cascata gigantesco. Não sendo bastante, quando esses banqueiros, né, perceberam a cagada que eles tinham feito, emprestando dinheiro sem um mínimo de filtro, né, de precisão, de cuidado, o que eles decidiram fazer? Vamos vender todas as LCIs, os CRIs, os FIIs que nós temos que estão financiando esses imóveis. E realmente fizeram, tá? O filme conta basicamente esse processo, qual foi a descoberta, a decisão e o processo seguinte. Isso aí que gerou a bolha, né? Isso aí que piorou tudo de vez, porque eles já tinham vendido alguns dessas rendas fixas sem qualidade, né? Com pouca capacidade de pagamento, os CDOs. E o que aconteceu? Tinha muito mais ainda sobre custódia deles. Então, como a exposição que eu falei para vocês aqui era muito maior que o tamanho do próprio banco deles, o que eles fizeram? Vamos repassar isso para terceiros. Manda bala, dá um fim nisso para a gente não ficar exposto. Joga o risco para outra instituição. E o filme mostra isso com detalhes também, que são os traders, né, de renda fixa vendendo isso aí para outras instituições e foi horrível. Depois, a consequência nós sabemos, nós vimos aí em outros filmes, eu até comentei aqui no especial filmes. Basicamente, o margin call termina nessa hora, quando eles repassam todos esses lixos, né, esses garbages para o mercado. Aí ele continua sendo negociado por outros bancos, outras instituições. Infelizmente, outras pessoas físicas também compraram essas rendas fixas e acabaram se dando muito mal, porque não tinha valor algum. Era um título sem valor algum. Quem emprestou dinheiro, né, para aquela renda fixa, para ter rendimento, para esse dinheiro ser utilizado no mercado imobiliário, infelizmente não teve rendimento algum. Os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos, foi necessário realizar a ajuda, né, um socorro, porém, duas das principais instituições financeiras, uma delas com mais de 100 anos de mercado, foi a falência. Então foi algo bem dramático e bem sério, tá? Então fica aqui a nossa recomendação de hoje, o Special Filmes Margin Call, para você entender e aprender mais para o mercado financeiro e entender na prática alguns detalhes do que foi feito lá no passado. E é sempre bom tomar cuidado até mesmo com essas benditas renda fixa que o pessoal gosta bastante, né? Foi justamente o risco maior. Incrível, né, pessoal? Nós sempre vemos risco aqui em renda variável, ações, derivativos, mercado futuro, commodities, e a gente nunca esperava ver esse tipo de risco numa renda fixa, porém foi o que aconteceu. Legal? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.